eu montei um podcast onde eu coleciono histórias de pessoas que passaram por mim e que tiveram que eu percebi que correram essa estrutura toda, que foi começar do zero, do absoluto zero, e de repente dar um passo, dar um outro passo e seguir lá para frente. Você pode acessar, depois eu vou passar para vocês aqui o endereço, que é o www.papodeponta.com.br. Eu vou passar a história de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Igor, mas eu convido vocês a entrarem depois no Papo de Ponta para poder visualizar outros profissionais lá também. Vocês vão gostar bastante das histórias que tem lá. Essa é a história do Igor. Meu nome é Igor, como já fui apresentado, eu tenho 26 anos recém-completos na semana passada. Trabalho envolvido com tecnologia desde os meus 17 anos, mas assim, como desenvolvedor desde os 18 para 19. Comecei aqui no backside. Hoje eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho numa empresa do Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, já fazem 2 anos. Já trabalhava para outras empresas lá também. Janeiro de 2021, que foi quando eu comecei a trabalhar com a empresa do Vale do Silício. Isso foi a nossa foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando como nômade digital. Isso é na Bulgária, chama Sofia ou Sofia, é a capital da Bulgária, e essa igreja de Alexander, capela de Alexander, na verdade, que é a única capela que tem o domo dourado. Se você olhar lá em cima e as duas aqui, ela é muito importante para Sofia, para Sofia no caso, e foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando. Então foi o test drive, assim. Eu trabalhei um dia em Atenas, quando acabaram minhas férias da lua de mel, eu trabalhei um dia em Atenas, e aí depois a gente foi para Bulgária, e aí foi quando eu comecei a trabalhar como nômade digital. Então tem uma importância muito grande para mim. Simbólico, né? Muito simbólico, porque foi quando eu comecei a trabalhar, assim, sabe? As pessoas, tá por onde? Aí eu falei, não voltei, tô na Bulgária. O meu trabalho tem flexibilidade de horário, e eu só tenho que estar presente em uma reunião diária. Alguns dias da semana tem 2 reuniões, mas basicamente tenho que estar nessa. E aí esse dia foi legal, eu deixei essa foto porque eu saí daí, foi meio que uma correria nesse dia, e eu entrei na reunião assim. Então, eu entrei com o pessoal na reunião lá, o pessoal da Califórnia falou, que tu não era brasileiro, tu naturalizou, alguma coisa assim. Eu falei, não, é que eu tô em Dubai, e aí entrei característica. Essa é a Letícia, a minha esposa. Isso aí foi o Taj Mahal. Eu e a Letícia, a gente tem a meta de conhecer as 7 maravilhas do mundo, já fomos em 4. Esse aí foi as Maldivas, foi no final do ano, foi dia 31 de dezembro. A gente passou 2 dias nas Maldivas. Depois de Dubai, daquela viagem que eu mostrei, a gente fez uma escala na Índia, em Mumbai, e depois foi para as Maldivas. E aí eu estava trabalhando normalmente, diretamente das Maldivas. Esse é o aeroporto de Singapura, é considerado o aeroporto mais bonito do mundo. Isso é na Suíça, já nos Alpes, que a gente foi esquiar também há umas 2 semanas atrás, foi uma experiência bem diferente. Isso já é Paris agora, nessa vez que a gente chegou, depois de fazer esse tour pela Ásia, a gente fez e chegou em Paris. Nossa saída foi direto do Brasil para a Grécia, e a gente fez aquela parte da Europa, te encontrei em Portugal, depois fomos para a Espanha, descemos para a África, Marrocos, Egito, Dubai, e eu e a Letícia, a gente tinha uma coisa que a gente falou, cara, a gente vai até a Índia e depois a gente volta. Porque o fuso horário vai ficar muito complicado para trabalhar, vai ficar muito difícil, enfim, a gente vai até a Índia e volta. Quando chegou ali, quando a gente estava programando, a gente falou, vamos para Tailândia? Posso passar 40 dias, vamos passar 40 dias na Tailândia. E aí a gente foi, morou 40 dias na Tailândia, 3 cidades diferentes. Depois desceu para Singapura, ali que tá pertinho aqueles dois, que é Singapura e Malásia. A gente foi para Malásia também, passou um dia lá, depois voltou a Singapura. E depois fez essa tacada diretão para França. Quase, se não me engano, deu aproximadamente 16 horas de viagem. Chegou em Paris, aí fez essa viagem que eu falei, do Reino Unido e da Europa. Depois voltou, só que a gente não voltou pro Brasil, a gente foi para Buenos Aires semana passada. Igor, se tivesse que começar de novo, era isso? Sim. Desde o começo? Era isso. Eu teria aprendido, assim, eu sempre fui um cara muito curioso no inglês, mas eu teria focado bastante no inglês, bastante. Mas era isso, não mudaria não.
É basicamente para esse tipo de gente que eu trabalho. Eu gosto de ver a pessoa realizando o seu sonho, a pessoa conseguindo alcançar o seu objetivo. E você entra depois em www.papodeponta.com.br e assiste, lá tem uma série de histórias. E um dia eu quero estar aqui contigo também para poder contar a sua, tá bom? Bom, o Igor é uma história bem interessante. O Igor, quando ele chegou aqui, nós tínhamos uma vaga para o administrativo, nem era uma vaga ainda para trabalhar no ambiente digital. E nós perguntamos para ele era ainda um meninão ali, a gente conhecia já há um tempo, falou assim, você conhece alguém para trabalhar no administrativo? Ele falou, eu? Não, pô, você... Não, eu quero, mas é para trabalhar no ambiente administrativo. Ele falou, não importa, se for para estar com vocês, eu posso ficar até se for para varrer o chão, não tem problema. E aí ele entrou, teve uma carreira brilhante como profissional aqui dentro do nosso ecossistema e hoje ele tem uma empresa em que ele trabalha com viagens, chamado Programando a Rota. Ele ama trabalhar com viagens e ele está aqui, ó, trabalhando no digital. Depois vocês procurem ele na internet, vocês vão perceber que ele é muito já influente nesse universo. Então, é esse tipo de história que eu admiro, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de fazer isso e cada dia que passa, mais pessoas estão aqui na Tecnoponta, vindo atrás de conhecimento nessa área digital. Graças a Deus, desde que eu voltei, vocês vão conhecer a minha história mais e a gente vai... cada vez mais pessoas estão vindo, voltando para poder fazer, seja um treinamento, seja de repente participar de uma palestra, ou então de repente dos nossos workshops, nossas palestras, que são eventos mais robustos, né? Tá bem legal também. Eu convido vocês para participar dos nossos eventos e agora também totalmente no digital, né? Tecnoponta Digital tá bombando ali. E você pode verificar a minha agenda em emersonvilaronga.com.br.